galerinha, bem-vindos ao Alicerce da História para mais uma aula, mais um bizu maneiro aí para você que vai fazer um concurso, que vai fazer um vestibular, tá bom? Leis do Segundo Reinado, ou o Segundo Reinado em algumas leis. Segundo Reinado, aquele período maravilhoso e que todo mundo que faz Enem tem que estar ligado, todo mundo que faz concurso militar tem que estar ligado, todo mundo que vai fazer uma específica da UERJ tem que estar ligado, ou seja, é um tema dos mais queridos entre os historiadores, entre os realizadores de provas de história no Brasil. Período que durou de 1840 a 1889, é o período mais longo em termos de controle de um único camarada, ou seja, Dom Pedro II foi o cara que mais ficou no poder na nossa história. E aí a gente sempre tem algum fato relacionado ao Segundo Reinado sendo ligado a leis realizadas durante esse período. Então, pelas leis realizadas no Segundo Reinado, você entende sociedade e a sociedade também te joga um controle sobre as leis. E aí, esse ano é bem interessante, bem específico, que a gente está comemorando, e aí eu vou falar no finalzinho se há motivos para comemorar ou não, a Lei Áurea de 1888. 130 anos dessa Lei Áurea agora, no dia 13 de maio, no início do ano de 2018. 130 anos da Lei Áurea, a gente vai falar um pouquinho dela. E essas leis aqui não são leis abolicionistas, tá? Não são leis ligadas somente à abolição. Algumas, a maioria, por exemplo, a Eusébio de Queiroz, Entre Livres, Sexagenários, o fim dos açoites, a Lei Áurea, são ligadas à questão do trabalho escravo. Mas, por exemplo, a Lei de Saraiva, que eu vou falar, e a Lei de Terras não diretamente. Por quê? Eu começo aqui falando sobre a Lei de Terras. A Lei de Terras foi feita alguns dias antes da Lei Eusébio de Queiroz. A gente sabe que a partir de 1831, lá ainda no período regencial, a gente tem uma lei para falar sobre o tráfico de escravos chamada Lei Feijó. Essa Lei Feijó de 1831, ela vai impedir, vai tentar pelo menos, ela vai entrar para a história como a lei para inglês ver, porque ela não sai efetivamente do papel, ela vai tentar impedir a chegada de alguns escravos pelo Oceano Atlântico. Vai tentar proibir o tráfico de escravos. Ela entra para o vocabulário geral do Brasil como uma lei para inglês ver, porque ela não sai de fato do papel, ela fica ainda ali, naqueles espaços que são muito comuns no Brasil. É um espaço onde ela vale, mas não vale ao mesmo tempo. Ela é uma lei que foi colocada em votação, foi votada, foi vencida, foi estabelecida, mas ela não foi de forma alguma bem aplicada. Depois, em 1845, aí já no Segundo Reinado, a gente tem uma lei chamada Bill Aberdeen, ou Bill Aberdeen. Essa lei, referência ao Lord Aberdeen, lá um ministro das Relações Exteriores inglês, essa lei não é brasileira, é uma lei inglesa. Ela vai falar sobre a possibilidade da Inglaterra agir como uma polícia do Oceano Atlântico. Ela vai simplesmente ter o poder de intervir, inclusive julgar pelo parlamento, pelos conhecimentos e leis jurídicas inglesas, os navios negreiros que estivessem no Oceano Atlântico. Tudo isso, essa lei de 1845, é realizada na Inglaterra, mas o Brasil já vivia o Segundo Reinado. E qual é o impacto dessa lei Bill Aberdeen, que apesar de não ser nossa, tem aqui pra gente? Tem aqui para o Brasil desse Segundo Reinado. Muita gente vai ver essa lei como uma lei que vai tentar ferir o nosso nacionalismo. Porque a lei, ela dava um poder para a Inglaterra, era uma lei unilateral. A Inglaterra era a maior potência naquele momento, dentro de um espaço que era o espaço mais rico, durante a Idade Moderna. O espaço mais rico entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea é o Oceano Atlântico, século XVI, XVII, XVIII, XIX. Então a Inglaterra, a maior potência, ela vai ter o direito, através dessa lei unilateral, de sair metendo a mão em tudo quanto é navio negreiro que passa para cá. Primeira coisinha, há um debate muito grande hoje entre os historiadores. Alguns vão dizer que a Inglaterra ela decidiu ser contra a escravidão, e a gente sabe, quando estuda lá o período joanino, que desde quando Dom João VI veio para cá em 1808 com a sua família toda, a gente tem um pedido muito forte da Inglaterra para que o tráfico, para que a escravidão aqui acabasse, e tem três teorias para que a Inglaterra quisesse, que apontam para os motivos que levaram a Inglaterra a querer o fim da escravidão. Um deles diz mais uma questão harmoniosa, de solidariedade, de compaixão por parte dos ingleses,
há um movimento filosófico muito forte ali no parlamento inglês, então muita gente vai ser influenciada por esse movimento e vai simplesmente defender por bom grado, por bom caráter essas leis que ponham fim à escravidão. Já duas outras perspectivas partem de uma visão econômica. Vão dizer que, na verdade, a Inglaterra quer o fim da escravidão porque ela tem um interesse, primeiro, no que diz respeito ao mercado consumidor para os seus produtos industrializados, e segundo, porque a Inglaterra precisa também de mão de obra abundante, coisa que seria mais facilmente alcançada a partir do momento que a escravidão não existe mais. Ou seja, 3 pontos para a gente analisar. Geralmente, os historiadores costumam dizer que a Inglaterra tinha interesses econômicos. E não fica tão difícil imaginar que isso seja uma verdade, porque a Inglaterra realmente levou a fundo isso, gastou dinheiro tentando forçar as pessoas, os outros países, e principalmente o Brasil, a acabar com a escravidão. E eu falando sobre essa Bill of Badine, que eu não botei aqui porque a gente vai começar a partir da Lei de Terra, mas eu já estou falando, essa Bill of Badine de 1845 dizia que a Inglaterra tinha esse direito, de ir lá e parar algum navio negreiro que viesse para cá. Mas ela também começou a fazer algumas incursões em áreas brasileiras, no litoral brasileiro. Tem até um fato relatado pelo Boris Fausto, em que no porto de uma região litorânea de Paranaguá, no Paraná, há uma troca de tiros entre navios ingleses e brasileiros, ou seja, há uma relação conflituosa já desde esse momento. Muitos historiadores vão dizer que a Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico de escravos no Brasil, na verdade é a consolidação da Lei Bill of Badine por parte dos brasileiros. 5 anos após essa Lei Bill of Badine, vem a Eusébio de Queiroz. Ele já vai falar nela. Mas primeiro a Lei de Terras. A Lei de Terras é uma lei que diz que, na verdade, toda a terra pública, terra devoluta, ela vai ser ocupada não pela concessão, pela doação, mas sim pelo pagamento. Então, meu amigo, você tem que pagar para poder ter acesso a essa terra. Ou seja, não tem mais aquela velha história do camarada que recebe a posse, fica e tudo mais, e vai indo. Muita gente já aponta essa lei como uma forma de tentar impedir que os imigrantes que estavam vindo para cá tivessem acesso fácil à terra. Porque é comum a vinda de imigrantes para o Brasil, aprofundando essa relação de um trabalho mais livre, a partir de 1850. 1870 a gente alcança um boom muito grande, inclusive com incentivo imperial para a vinda deles. Ou seja, quando essa galera vem para cá, e eles são muitas vezes refugiados, porque eles fogem de uma Europa em guerra, de uma Itália em guerra, de uma Alemanha em guerra por suas unificações. Então, quando eles chegam aqui, o Brasil formado por muitos imigrantes, eles chegam e eles são recebidos bem em partes, Porque uma das coisas que a Lei de Terras trazia era a ideia de que o imigrante ele poderia comprar uma terra, mas só depois de 3 anos trabalhados aqui. Ou seja, mesmo se o imigrante chegasse cheio de dinheiro vindo para cá, o que não era a realidade. Mas vamos supor, chegou cheio de grana aqui. Eu vou comprar uma terra? Não pode. A Lei de Terras dizia que imigrante só pode comprar depois de 3 anos. Isso era para garantir que ele chegasse e fosse trabalhar para alguém. Ou seja, isso era para garantir o grande latifundiário, para garantir o grande agricultor, esse grande fazendeiro que vai ter mão de obra desse cara pelo menos por um bom tempo. Beleza? Essa Lei de Terras é muito marcante. Dias depois, acho que 2 semanas, não lembro ao certo, mas é pouco tempo depois, vem a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850 ainda, e aí essa lei, como eu falei, é a que coloca fim ao tráfico de escravos, mas é o fim do tráfico de escravos internacional. Muito comum os gráficos, os quadros que analisam, caem em prova do Enem a todo momento, Os gráficos que analisam essa relação, aí mostram que a vida de escravos para o Brasil a partir de 1850 cai, claro, por causa dessa Lei Eusébio de Queiroz. Claro que ainda existia, aquele tráfico ainda mais ilegal, porque o tráfico em si já era ilegal. Pelo menos hoje, a gente hoje olha para o passado e fala que é ilegal. Naquela época não, traficar pessoas era legal. Enfim, ainda existia muita gente que tentava, se aventurava pelo mar de forma ali escondida, mas principalmente essa Lei Eusébio de Queiroz vai aprofundar o que a gente chama de tráfico interprovincial. Esse tráfico interprovincial, uma galera, por que eu fiz isso? Tráfico interprovincial, porque é uma galera que sai do Nordeste, principalmente, em direção à região cafeeira, que já está explodindo ali a partir de 1850, aquele boom, aquele auge do que a gente chama
de Vale do Paraíba, né? A gente tem ali Vassouras como a capital do café ali a partir de 1850. A Lei Eusébio de Queiroz também fez com que muita gente que se consolidasse em relação, olha só, o cara está consolidado ali em relação ao tráfico de escravos. Agora ele vai ter que investir o dinheiro dele em outras coisas. E há muito investimento agora no surto industrial, há muito investimento numa área de pecuária, né? Há muito investimento numa área ligada a ferrovias, mas principalmente uma área mais industrializante. E a gente pode muitas vezes conectar o surto industrial do Barão de Mauá com esse fim do tráfico de escravos, porque a galera simplesmente vai tirar um pouco do dinheiro de lá e vai investir em outras áreas. Mas o Mauá não era um traficante de escravos. Não confunda, a gente vai falar dele num outro vídeo. Beleza? Lei do ventre livre, lei dos sexagenários. Duas leis abolicionistas, né? Eu pulei aqui, deixei um pouco escondida a Saraiva, a gente já fala dela. A lei do ventre livre e a lei dos sexagenários são leis que vão ter pouco impacto no que diz respeito ao fim da escravidão. E olha só que interessante. A gente costuma muitas vezes aprender escravidão na escola, então lendo um livro, vendo alguma coisa na TV, né? Às vezes um canal no YouTube. A gente às vezes passa batido, se a gente não estiver bem ligado, a gente vai achar que na verdade a escravidão ela foi sendo colocada por fora por aqueles que mandam, por aqueles que têm o poder. Que não houve um pedido da sociedade, sabe, um movimento. Mas é um erro. O movimento abolicionista no Brasil foi intenso, muito forte, muito grande, muito poderoso. Foi incrível. Então você lembra aí de caras interessantíssimos, jornalistas, intelectuais, poetas, né? Juristas, né? Políticos, Luiz da Gama, Patrocínio, meu amigo, que isso? Luiz da Gama, que história sensacional tem o Luiz da Gama. André Rebouças, Rui Barbosa, pessoas que vão lutar intensamente pelo fim da abolição da escravidão, pelo fim da escravidão, pela abolição da escravidão. Então, esse movimento abolicionista é muito intenso e muito forte. Muitas vezes a gente perde um pouco essa noção, né, galera? Então, não esqueça isso. Então, alguns historiadores vão dizer que leis como a do ventre livre e a dos sexagenários não têm um impacto muito grande na sociedade, porque elas foram feitas justamente para tentar impedir que o movimento abolicionista ganhasse mais força. Ou seja, um monte de gente está pedindo o fim da escravidão. Fim da escravidão. O movimento está crescendo em todas as áreas, né? São médicos, são professores, são advogados, são juristas, são políticos, são jornalistas, enfim, essa galera toda se movimentando bastante. E aí eles vão lá e dão uma espécie de cala a boca nessa galera. Uma espécie de cala a boca significava a realização de leis que teriam pouco impacto na escravidão. E leis como a lei do ventre livre vai dizer, por exemplo, que a partir dos 8 anos o escravo está livre. E aí vai ser feita uma escolha por parte do seu senhor. O senhor vai escolher se ele vai ficar com o escravo até os 21 ou se ele vai liberar o escravo e vai receber uma indenização. Mas até os 21 era a fase mais produtiva de um escravo. Então, sabe? Lei dos sexagenários de 1885. A partir dos 60 anos, a partir da data dessa lei, a partir dos 60 anos você está livre. A não ser que se você tivesse entre 60 e 65, você fazia uma espécie de pagamento indenizatório através do trabalho. O que é esse pagamento indenizatório através do trabalho? Então vamos supor que eu sou um escravo e com 60 anos essa lei vem e me beneficia. Eu vou trabalhar mais 3 anos para o meu senhor, como forma de indenizá-lo por essa lei. Ou vamos supor que eu tenho 64 anos quando vem essa lei. Eu vou trabalhar mais até os 65 no máximo, porque esse era o limite. Ou você trabalha para 3 anos ou até os 65. E aí eu pagava essa indenização a ele. Só que, amigo, chegar aos 60 anos sendo escravo é raríssimo. Não sendo escravo já era, quanto mais sendo escravo. Além disso, o camarada, ele tinha o quê? O dono desse escravo tinha um grave problema no que diz respeito ao sustento desse escravo, que já não era mais tão produtivo quanto antes. Ou seja, foi uma forma também de ajudar esses senhores. A grande questão, e eu já volto para cá para falar da Saraiva, é que a Lei Áurea é o fim de um processo enorme que começa já bem antes. E isso a gente tem que entender. Mas vem comigo, a Lei Saraiva é mais uma espécie de decreto. Essa lei ela vai simplesmente empreender 2 mudanças no Brasil Império. Esse segundo reinado vai assistir, através da Lei Saraiva, o voto direto
Agora se vota diretamente, né? Lembra, a gente antigamente tinha o quê? O voto censitário, ainda é censitário, mas ele é direto. Antigamente você votava em eleitor de paróquia, eleitor de província, né? Aí ia elegendo indiretamente. Agora o voto é direto. Mas a principal mudança não é essa. Porque agora o voto é direto, mas também o quê? O camarada tem que ser alfabetizado para votar. Não pode votar quem é analfabeto. Analfabeto está de fora. Esse é o início de um processo excludente dos analfabetos. Ou seja, a escolarização ela vai ser o grande cerne no Brasil para ter direitos políticos entre 1881 a 1988, que também faz 30 anos a Constituição Cidadã de 1988. É ela, a Constituição Cidadã, que dá direito de voto aos analfabetos. Todas as outras não. Ou seja, a partir daqui a gente inaugura um processo ainda mais excludente na nossa sociedade. Já caiu em muitos vestibulares a lei Saraiva. Beleza? Agora voltando para cá. Em 1886 tem uma lei bem interessante, que é a mudança do Código Criminal, que vai não permitir mais os açoites aos escravos. É interessante, é um bom passo. E a gente chega em 1888 com a famosa Lei Áurea, e aí eu fiz uma pergunta: será que a gente pode ou não comemorar essa Lei Áurea hoje? Uma historiadora muito importante, a Lívia Schwartz, ela vai dizer, numa entrevista no dia 13 de maio, que a gente deveria se envergonhar. Não há motivos para comemorar a Lei Áurea, porque o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. A Lei Áurea não incluiu esse ex-escravo no processo, né, de integração à sociedade, ou seja, foram largados. Ou seja, meu amigo, a Lei Áurea ela teve um impacto muito diminuto. Por quê? Ela é muito representativa. Claro, a gente tem que comemorar, a gente tem que lembrar da Lei Áurea como um processo de luta. Tá? A gente não pode lembrar da Lei Áurea como simplesmente o fato da princesa Isabel, bem bacana, feliz, boazinha, que foi lá e assinou a Lei Áurea e acabou com tudo. Nesse momento aqui, em 1888, o Dom Pedro II já estava bem doente, estava pela terceira vez indo para a Europa tentar se tratar, diabetes bem forte, né? Ele tinha crises constantes, o Império estava sendo muito criticado já, e na verdade a Lei Áurea ela tem um impacto pequeno porque o número de escravos já era reduzido, né? E além disso ela não trouxe objetivos formais para a inclusão desse negro na sociedade, e o racismo é uma realidade até hoje, tá bom? Isso é importante, a Lei Áurea faz 130 anos, é bem capaz que possa cair nessas próximas provas que você for ver. É interessante que essa questão, esse nome que você recebe, né, Áurea, porque foi assinada, né, com uma pena de ouro, né, mas muitos vão dizer que na verdade a ideia de Áurea, né, feminino, da ideia de que a princesa Isabel, né, é uma ideia mais para que se lembre da princesa Isabel como a grande libertadora dos escravos, quando na verdade há todo um conjunto histórico de movimentos abolicionistas que vai culminar em 1888. E aí a gente já via, por exemplo, no Brasil, 3 grandes crises em relação ao Segundo Reinado. A crise militar, a questão militar, a crise religiosa, a questão religiosa, e a crise ou a questão abolicionista vai ser acentuada a partir do dia 13 de maio de 1888. Muitos historiadores vão dizer que é a partir da Lei Áurea que vai surgir o último grupo que vai ser contrário a Dom Pedro II, que são os famosos republicanos do 13 de maio, ou seja, o camarada não era republicano, mas chegou no 13 de maio, tirou o escravo dele, opa, sai Dom Pedro, tu foi longe demais. Galera, essa interpretação toda, a gente tem que trazer muito uma questão social e uma análise hoje, é um tipo de questão que para o Enem, por exemplo, ele pode ser muito atrelado à sociologia, né? Os fatores institucionais, o racismo estrutural, né? Uma questão institucional também. O Brasil, aí você já pensa mais tarde na questão do mito da democracia racial, pode dialogar com aqueles autores do Brasil na década de 1930, nos sociológicos, ou seja, toda uma questão muito importante. Então, não perca isso, espero que eu possa ter te ajudado. Curte, se inscreve aí no canal, compartilha e tamo junto.